Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Evandro e tenho certeza que essa aula vai ajudar muito nos teus estudos, então não esquece de ativar o sininho, se inscreve aí e deixa seu like. Vamos embora para a aula. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa terceira aula sobre frações. Na primeira aula nós vimos critérios de divisibilidade, nessa segunda aula nós vimos sobre números primos e números compostos, e nessa aula nós vamos falar sobre a decomposição em fatores primos. Então vamos lá, ó. Vamos direto para a prática aqui. Decomposição ou fatoração, o que que é? Eu pegar um número e decompor ele, ou seja, como que eu posso representar o 72? Como que eu posso representar o 48? Na aula passada eu dei o exemplo do 25. Como que eu poderia representar o 25? Através de uma decomposição ou através de uma multiplicação. 5 vezes 5 é igual a 25. Eu peguei o 25 e representei ele de outra forma. Eu fiz uma fatoração do número, né? 9. Como que eu posso representar o 9? Através de 3 vezes 3. O 15. Como que eu posso representar o 15? Através de uma multiplicação. 3 vezes 15. Quando isso acontece, esse número é chamado de número composto, porque eu consigo representar ele através de uma multiplicação, certo? E aqui nós vamos fazer a decomposição desses números em fatores primos. Quem são os números primos? Todo número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo. Ninguém pode dividir ele. Então vamos lá. 72 é um número par, então eu posso dividir por 2. Critérios de divisibilidade. Por quem que eu posso dividir o 72? Se você não assistiu, volta lá na primeira aula. Então 72 dividido por 2 é 36. O 36 é divisível por quem? Por 2 também, porque é um número par. Então 36 dividido por 2 é 18. O 18 é divisível por quem? Por 2. 18 dividido por 2, 9. O 9 é divisível por quem? Por 3. Não dá mais para dividir por 2, né? Que dá 3. E o 3 é dividido por quem? Por 3, até chegar no número 1. E isso se encerra aqui a nossa fatoração ou decomposição em fatores primos. Vamos ver o 48. O 48 dá para dividir por quem? Por 2, porque ele é um número par. Isso daqui vai resultar em 24. O 24 dá para dividir por quem? Por 2, que vai resultar no quê? Em 12. O 12 dá para dividir por quem? Por 2, que resulta no 6. O 6 dá para dividir por quem? Por 2, que resulta no 3. E o 3 só pode ser divisível por 3 até resultar no 1 de novo. Então veja que nós fatoramos o 72 em fatores primos. Fatoramos o 48 em fatores primos. Olha que legal. Aí nós entramos em duas coisas aqui muito usadas, que é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos ver como que funciona. O mínimo múltiplo comum entre dois números inteiros é o menor número múltiplo entre eles. Máximo divisor comum entre dois números ou mais números inteiros é o maior divisor entre eles. Então vamos ver um exemplo de MMC, o famoso MMC, que é usado, aliás, em soma de frações. Vamos fazer aqui de novo, ó, a nossa decomposição em fatores primos. O 24 e 30 dá para dividir por quem? Por 2. Aqui vai dar 12 e aqui vai dar 15. O 12 e o 15 dá para dividir por quem? Bom, o 15 não é número par, mas o 12 e o 15 tem na tabuada do 3, então você pode usar o 3 agora. Aqui vai dar 4 e 15 dividido por 3, 5. Olha, o 4 e o 5 dá para dividir por quem? Eu não consigo dividir pelo mesmo número, então eu vou dividir o 4 por 2 primeiro e o 5 eu vou repetir. Mesma situação agora, eu vou dividir o 2 primeiro e o 5 eu vou repetir. E agora o 5 dá para dividir por 5, chegou em 1, acabou. No MMC, como é mínimo múltiplo comum, eu vou pegar agora todos esses números e vou efetuar uma multiplicação entre eles. Por exemplo, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2,
120. Isso significa que o 120 é o mínimo múltiplo comum entre 24 e 30. Vamos ver aqui, ó, nosso próximo exemplo com 3 números, 12, 15 e 20. Vamos dividir por 2. Aqui dá 6, o 15 não dá, e o 20 dá 10. Vamos dividir por 2 de novo. Aqui dá 3, o 15 não dá, e aqui dá 5. Olha só que legal, agora eu tenho o 15 e o 5. Vamos dividir por 5, então. Aqui não dá, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. E sobrou só o 3, só posso dividir ele por 3. Aqui dá 1 e 1. Multiplicando todos esses números, né? 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Significa que o 60 é o mínimo múltiplo comum entre esses números aqui. Vamos ver agora MDC. O que é o MDC? Máximo divisor comum. Vamos ver como que funciona. Primeiramente, da mesma forma, né? Vamos decompor em fatores primos. Então, o 40 e o 60 dá para dividir por 2. Aqui dá 20 e aqui dá 30. Os dois números são pares, então dá para dividir por 2 ainda. Aqui dá 10 e aqui dá 15. Olha, os dois números têm na tabuada do 5, então vamos dividir por 5. Sempre em fatores primos, né? Tem o 5 de novo, vamos dividir por 5. E esse 3, vamos dividir por 3. Agora, pessoal, aqui que está a diferença do MMC para o MDC. Eu vou multiplicar ainda esses números que estão aqui do lado. Porém, eu não vou repetir. Por exemplo, se eu peguei o 2 aqui em cima, esse outro 2 eu não vou pegar. Se eu peguei esse 5, esse outro 5, eu não vou pegar. E vou fazer a multiplicação entre esses números só. 3, 5 e 2. Sem repeti-los. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Então, o máximo divisor comum entre eles, 30. Vamos lá para a nossa próxima. Dá para dividir por 2 porque os dois números são pares. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Note que os dois números têm na tabuada do 3 também. Então, eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Vou dividir por 2, sobra 1. Abaixo o 5. Divide por 5 e acabou a nossa fatoração, ou decomposição em fatores primos. Quem que eu tenho de número repetido aqui? O 2. Então, eu vou cortar um desses dois, porque eu não posso repetir eles na minha multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Qual que é o máximo divisor comum entre eles? 30. Então, o importante da nossa aula é saber decompor em fatores primos. Então, tem que saber o que é número primo. Para usar o número primo certo, eu tenho que saber critérios de divisibilidade, nossa primeira aula, e a diferença em MMC e MDC. No MMC, nós vamos multiplicar todos os resultados que nós tivemos, sem excluir nenhum número, e no MDC, eu vou multiplicar todos os resultados ali, menos os números que se repetem. Beleza? Então essa foi a aula de decomposição em fatores primos, MMC e MDC. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula então. Abraço.